Oi, pessoal, tudo bem? Vou fazer a devolutiva para vocês do questionário sobre o período regencial, tá? Sobre as revoltas desse período. Anotem aí, corrijam o que vocês erraram, tá bom? Façam as atividades de vocês, porque a gente passa rápido o bimestre, dia 16 de outubro já é final do terceiro bimestre, tá? Já vai se iniciar o quarto bimestre, dia 16 de outubro, último dia do terceiro bimestre. Então, deixa tudo em ordem aí pra gente não ter problema, tá bom? Vou abrir aqui para vocês o questionário. Esse questionário, a gente ficou, né, muito tempo, assim, sem uma semana, né, sem falar sobre o assunto, então vai clarear um pouquinho as ideias aí de vocês. 31 respostas das duas salas juntas, muito pouco, por isso que eu tô falando. Começa a fazer as coisas de vocês aí para quando terminar o bimestre não ter correria, tá bom? Primeira pergunta. Quanto tempo durou o período regencial? 9 anos, exatamente, de 1831 a 1840, né, quando Dom Pedro II assumiu o poder com 14 anos de idade, tá bom? Quem eram os malês? 96% africanos de religião islâmica, exatamente. Eles eram africanos, né, escravizados aqui no Brasil. Eles não eram escravos rurais, eles eram escravos urbanos. Eles moravam na cidade, né, na Bahia. Eles eram sapateiros, eles eram entregadores de mensagens, carregadores de malas, vendedores de frutas, né? Então, eles viviam no centro urbano, eles não eram trabalhadores da cana-de-açúcar, do café, né? Trabalhador rural. Malês, na língua iorubá, quer dizer muçulmano, então a religião deles era o Islã. Eles fizeram todo um movimento de revolta deles com mensagens na língua árabe, né? Eles falavam e escreviam em árabe. Tem uma particularidade desses africanos que eles não eram nascidos no Brasil, não eram descendentes de africano. Nesse movimento, os africanos, né, nessa revolta, eram todos vindo da África. Então, acho interessante, eles já chegaram aqui, né, com essa ideia de não vou ser escravo, né, vou me rebelar. Terceira pergunta, por que os malês não chegaram a deflagrar a revolta que eles articularam? 83%, porque eles foram dilatados antes da revolta acontecer. Exatamente isso, né? Alguém do grupo deles, alguém que estava articulando junto com eles, dilataram eles, né, para as autoridades, e a revolta foi reprimida. Na noite em que a revolta ia acontecer, que era a noite do Ramadã, uma noite muito especial para os muçulmanos, né, eles comemoram a revelação do Alcorão a Maomé, que o anjo revelou, né? O Alcorão seria a Bíblia dos muçulmanos, né? Então, era uma noite muito especial para eles, e nessa noite eles foram dilatados e a polícia, a guarda, né, tomou todas as armas, achou o esconderijo deles das armas e não deixou a revolta acontecer, mas eles foram dilatados por alguém do próprio grupo. Outra pergunta. A revolta dos malês foi muito importante para os escravos, apesar de não ter dado certo? A revolta ganhou muita repercussão e os africanos passaram a ser temidos e vistos como perigosos, 67%. Sim, né, essa revolta, os donos de escravos agora, a sociedade em geral, ficaram com medo, né? Porque só para você ter uma ideia, na Bahia 78% da população era escrava. Então, se juntassem esses escravos do campo, esses escravos urbanos, né, daria 78% a mais de pessoas do que os livres. Então, os escravos, eles eram a grande maioria, e eles poderiam ter feito um belo estrago, né, se eles tivessem conseguido se articular.
No texto encontra-se quantas revoltas consideradas revoltas de escravos e quais são elas? Vou ler a resposta correta para vocês, tá? 3 revoltas. Revoltas do Malês, em 1835, revoltas da Cabanada Papamés, revolta das Carrancas em Minas Gerais. Exatamente isso. Foram essas 3 revoltas que foram consideradas revoltas de escravos, tá? Aqui, deixa eu pegar uma que está errada, só para a gente ver, tá? Que não tem nada a ver. Por exemplo, a Farroupilha. A Farroupilha não foi uma revolta de escravos, foi uma revolta que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Eles quiseram até se separar do resto do Brasil. A cabanagem, ela confunde mesmo com a cabanada Papamés, que foi no Pernambuco. Essa cabanagem aqui, ela foi no Pará, tá? Onde os ribeirinhas que moravam em cabanas na beirada dos rios, né, fizeram uma revolução. Então, essa cabanagem aqui e a farroupilha não são de escravos, não são revoltas de escravos. Revoltas de escravos foram a cabanada, Papamés, a revolta dos malês e a revolta das carrancas, tá bom? Malês aconteceu na Bahia, Papamés em Pernambuco e Carrancas em Minas Gerais. Olha só para vocês terem uma ideia, 1835, a revolta dos malês, né? A escravidão no Brasil só vai ser abolida em 1888, né? Quanto tempo depois dessa revolta ainda vai ter escravidão no Brasil, tá? Quando a gente estuda a história do Brasil, a gente entende os reflexos da nossa sociedade hoje, né? Tudo que acontece na nossa sociedade, na nossa política, é reflexo da nossa história lá atrás, né? Da nossa história de coronéis, de gente oprimida, da elite dominante no nosso país, tá? Bem interessante a história do Brasil e a gente tem que se debruçar em cima dela com muito cuidado, né? Com muita atenção para a gente entender tudo o que acontece hoje, que tem um sentido lá atrás, que vem das raízes, né? Do Brasil autoritário, do Brasil de elite, né, dos coronéis, dos donos de terras, de fazenda até hoje, né? Então, é bem legal a nossa história, tá? Pessoal, qualquer coisa, me perguntem, me chamem no WhatsApp, tá bom? E sexta-feira, a partir de sexta-feira, eu vou começar a fazer a apostila com vocês, para a gente poder falar um pouco mais sobre essa história do Brasil, tá bom? Obrigada, pessoal, até mais.